Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: perto de Deus nada será como antes. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Pelo alimento, pelas vestes, pelo banho, por tudo aquilo que é básico. Aceita, Senhor, essa nossa oração. Envia, Pai, Seu Espírito Santo, dai-nos sabedoria, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos e somente Tu é o nosso Deus e em Ti acreditamos. Sempre vai existir um momento da nossa vida que ele vai ser o divisor de águas. Sempre vai existir uma dor que ela é tão insuportável que se não fosse a presença de Deus, nós jamais iríamos conseguir passar por ela. E a presença de Jesus na nossa vida, ela se torna cada vez mais marcante a partir do momento que nós nos cansamos de ser os mesmos e percebemos que sozinho não dá mais. Eu sei que às vezes é complicado, porque sempre fica uma voz de um lado e uma voz do outro. Sempre existe um questionamento quando a gente começa a confiar em Deus, ou quando a gente começa a dar mais ouvidos àquilo que Deus diz. Porque na maior parte do tempo, Deus está pedindo para a gente abrir mão das coisas que teoricamente são nossas, das coisas que nós queremos, das coisas que nós sonhamos e de tudo aquilo que não vem dele. Para que Deus possa te dar novas coisas, Ele precisa tirar as velhas. E normalmente as velhas coisas não foi Ele que colocou no lugar. Então a gente purifica a casa, a gente cria um espaço, a gente amadurece, a gente ama. E com o tempo a gente vem aprendendo aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que merece louvor e aquilo que nem merece nada. Da nossa boca começa a sair mais a verdade e menos a mentira, menos aquela fala exagerada. Quantas vezes nós não vamos contar algo para alguém e aumentamos? Para quê? Para que nós nos parecemos interessantes. Olha que coisa gostosinha. E eu não entendo porque nós temos a preocupação de querer gerar uma boa imagem na cabeça das outras pessoas, ainda que isso seja uma mentira. Se a gente olha nas redes sociais hoje, os filtros estão na moda. E eles acabam criando características que não são nossas. Eu adoro ver pessoas que elas não têm poros. Nossa, eu amo isso. É tão surreal, né? Como será que a pele delas respiram? Então essa é a questão. Tudo aquilo que você tenta esconder do outro é tudo aquilo que você mesmo não consegue aceitar. Mas diferente das pessoas, Deus ele nos aceita do jeito que a gente é. Exatamente. Quando ninguém mais nos quis, Jesus pagou o preço por nós. Quando ninguém mais dava valor, Jesus ainda continuava acreditando. Você sabe por quê? Porque foi Ele que te fez. Talvez, longe da presença dEle, a gente não entenda para que serve. É a mesma coisa de você ter uma Bíblia hoje, só que ela está escrita em inglês e você não sabe ler inglês. Então de que serve essa Bíblia? Apesar de ser a palavra de Deus, você não tem a capacidade de entendê-la. E é justamente assim. Quando a gente vive longe de Deus, nós somos essa Bíblia escrita em inglês, onde nós sabemos que dentro de nós existe tudo o que nós precisamos, mas nós não temos acesso a essa sabedoria. E aí nós vivemos simplesmente supondo e achando as coisas, presos dentro do nosso entendimento. E é interessante quando a gente olha essa ideia de antes de Deus e depois de Deus e como Jesus muda a nossa vida. Lá em Isaías 57, versículo 18 e 19, a palavra ela diz assim: tenho visto como eles agem, mas eu os curarei e os guiarei. Eu os consolarei. Nos lábios dos que choram colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz. Paz aos que estão perto e aos que estão longe. Eu os curarei. Acho que uma coisa que fica muito evidente nessa passagem é que Deus ele percebe que quando nós estamos longe dele, nós estamos doentes.
muitas vezes não existe vontade, muitas vezes não existe, propriamente dito, da palavra mesmo, né? A saúde mental, saúde da alma, saúde do coração. E você percebe que Deus, ele diz assim: olha, eu sei dessas lágrimas que estão longe, de quem estão longe de mim, essas lágrimas que elas estão nos olhos de vocês, e eu vou tirar isso de vocês, e eu vou colocar na tua boca, ao invés de ficar essa fofoca, essa conversa fiada, eu vou colocar louvor, uma adoração, uma gratidão. E a gente sempre fala que o que é a depressão? É a ausência total de Deus na nossa vida, dentro do nosso coração. É quando o Espírito Santo faz tanto tempo que ele não chega perto de nós, que a nossa alma praticamente ela morreu de fome. E aí você nota que Deus diz: olha, quando eu estiver perto, eu curo isso. Quando eu estiver perto, não tem lágrima, muito pelo contrário, vai ter louvor na boca de vocês. Percebe como a oração ela é importante? Porque é através dela que nós começamos a alimentar. Deus ele fala na palavra que não é só do alimento que nós vamos viver, mas de toda a palavra também. E é difícil a gente querer dar importância para algo que a gente não pode ver, como a nossa alma. Porém, nós podemos sentir. Se eu estivesse na sua frente, pedisse para você fechar os teus olhos e pegasse na sua mão, apesar de você não me ver, você saberia que eu estou pegando nessa mão. E por quê? Porque você pode sentir. E é justamente isso. Quando nós sentimos Deus, nós conseguimos reconhecer que é Ele que nos toca. Porque mediante a sua presença, vem sempre bons sentimentos. Nós temos que sempre tomar cuidado, mas sempre mesmo, em prestar atenção nas coisas que nós sentimos. Porque toda vez que nós não sentimos coisas boas, é sinal que não é Jesus que está perto de nós, mas um outro espírito. Um espírito que tenta dominar a sua vida, a sua cabeça, os seus pensamentos, que tenta desviar você do caminho, que tenta você ficar amarrado sempre naquela velha vida, aquela vida de fracasso, aquela vida onde você sempre foi o coitado, sempre foi o esquecido, sempre foi o abandonado. Eu acho que não existe pior coisa que ser tratado como o diferente. Jesus ele passou também por esse sentimento. Quando ele veio para nos salvar, aqueles que eram a igreja, eles não receberam, muito pelo contrário. Veio para o que era os seus e os seus não o receberam. Você imagina que tristeza você fazer uma viagem, você vir para um lugar onde você é o amor daquele lugar e as pessoas que seriam a sua família são as que te perseguem, são as pessoas que te condenam, são as pessoas que te julgam. Você imagina o sentimento que ele teve? E ele entende bem o que é isso. Não é à toa que ele falou: olha, eu vou ao Pai, mas eu vou mandar um Espírito para vocês. Vocês sabiam que antes de Jesus, você não vê a palavra Espírito Santo. Você vê que o Espírito de Deus, em alguns dados momentos do Velho Testamento, ele inspira alguns profetas. Mas o Espírito Santo, que é para o povo e não para os profetas, foi só depois que Jesus veio. E às vezes a gente tem dificuldade de entender a graça que nós vivemos hoje. Hoje nós vivemos no tempo da graça. E às vezes você pode olhar e questionar: poxa, mas se existe um Deus que é amor, por que existe tanta dificuldade? Porque Deus ele respeita a escolha de cada um. Se todos nós escolhêssemos igual, se todos nós escolhêssemos pelo certo, não baseado nos nossos interesses, mas nos interesses de todos, com certeza tudo seria diferente. E é interessante que você olhe que pelas palavras das pessoas, nós conseguimos entender o que está dentro do coração de cada um. E à sua volta, a tudo que você ouve, as pessoas que você convive, quais são as palavras que você escuta? São falando mal de outras pessoas? São reclamando? As pessoas falam sobre Deus? As pessoas falam sobre si mesmo? Como é? Fala sobre o mundo? É interessante a gente entender quem está à nossa volta, porque não existe forma mais prática de eu aprisionar uma pessoa do que eu conquistando a pessoa que ela ouve. Você não vê que muitos casais, às vezes a mulher ela tem aquele jeito de chata e de brava,
E quando alguém quer conquistar o marido ou que o marido faça alguma coisa, ele pede para a mulher. E a mulher vai lá e convence o marido. Percebe que o mal ele usa exatamente dessa estratégia. Se a gente olha na vida de Sansão, o mal, para pegar ele, colocou Dalila. Por quê? Porque o sonho de Sansão era ter alguém. Ah, meu Deus, ô Sansão. O importante não é ter alguém, mas ter alguém de Deus. Ter alguém que tenha os mesmos valores. Não é à toa que a gente foi lá em 2 Coríntios 7, a gente nota que Deus deu ao direito, né, pelo menos pelo entendimento de Paulo, de se separar quando o marido ou uma esposa elas não tiverem a mesma crença ou a mesma religião. Por quê? Porque não vai dar certo. Não tem como eu acreditar em Cristo e você não acreditar. Como é que a gente serve isso? Como é que faz? Não faz. E depois no fim não dá certo. Por quê? Porque só vai dar certo se tiver amor. E quem é o amor? É Deus. Ah, mas é porque mudou. Não, a pessoa mudou. Não. Cara, não adianta. Não adianta. Não adianta. Vai ficar gastando força, vai ficar gastando sentimento, vai ficar perdendo tempo. Depois, a hora que vê, já passou e já foi. Não é mais fácil a gente aprender com Jesus, fazer do jeito que ele ensina, fazer da forma que ele fala, entender que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, entender que eu tenho que prestar atenção por que eu estou preocupado em querer manipular o pensamento das outras pessoas para que eu tenha razão ou não tenha. Lá em Isaías 58, versículo 9, a palavra diz assim: quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi, estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos. Olha que palavra interessante. Deus está dizendo, olha, eu estou aqui, mas eu preciso de uma condição de vocês. Para que quando vocês pedirem socorro, eu estou aqui. Mas eu preciso que vocês se purifiquem. O que ele está pedindo para nós? Parar de explorar as pessoas. E o que é explorar as pessoas? É quando eu olho apenas os meus interesses, sem observar os direitos delas, a vontade daquela pessoa. Quando eu coloco a minha vontade acima da dela. A partir do momento que eu acho que as pessoas têm que fazer o que eu acho porque é o melhor para mim, e não importa se elas querem fazer, se é justo ou não, vamos mudar um pouco a ótica? Vamos inverter? Aquilo que você gosta que os outros fazem, você faria por eles? Porque a partir do momento que eu começo a olhar a justiça, ela é justa para os dois lados. A justiça não deixa o prejuízo para um e o lucro para outro. Não, ela é igual. A igualdade que Deus prega é justamente essa. É justo, é certo. Quando você faz as coisas, você é justo? Se alguém dá um troco errado para você, você devolve o troco? Essa é a questão. É você não fazer para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Isso é muito básico. É muito básico. Parar com todas as ameaças. Olha, se você não fizer, eu vou embora, hein? Olha, eu vou te deixar, hein? Olha, você vai ver, hein? Ameaças. Eu querer que o outro tenha respeito por mim por medo. Não por amor. Nós temos que tomar cuidado com certas coisas. Porque eu não preciso ameaçar ninguém. Você tem o direito da sua liberdade. Você não é obrigado a ficar com ninguém. O dia que você estiver aqui, vai. Não precisa ficar falando e nem ameaçando. Não é uma troca. Ou você me obedece ou eu te deixo. Você percebe? É se forçar. Eu não deixar o outro escolher. Quem escolhe por amor, escolhe ajudar. Escolhe participar, escolhe fazer o certo. Por quê? Porque eu não faço força para fazer isso. Porque quando o Espírito Santo está comigo, é Ele que me ajuda a fazer as coisas. Eu não estou lutando contra uma vontade. Eu simplesmente não tenho vontade de fazer. É totalmente diferente. E a gente sempre tem que olhar os nossos sentimentos. Porque se você faz algo para alguém e fica se sentindo mal depois, qual que é o sentido de fazer aquilo? Não tem o menor sentido. E lá ele diz, xingamentos. Xingamentos. É notável quando a gente olha também, vamos olhar um pouquinho, que existem certas palavras que não são xingamentos. Se você lá em Provérbios, Deus usa muito a palavra tolo, ou seu tolo, seu burro. Tolo, tolice, é um comportamento.
A partir do momento, vamos imaginar, vou dar um comportamento de uma pessoa tola. Eu abro uma torneira, a água tá pingando, eu pego um pano seco e começo a enxugar onde a água tá pingando, mas eu não fecho a torneira. Isso é uma tolice. Por quê? Porque apesar de eu estar enxugando, nunca vai ter o resultado que eu espero. Exatamente, tolice. E nós temos que olhar isso na nossa vida, porque diversas são as atitudes que nós temos de tolo. E às vezes alguém está dizendo, olha, você está sendo tolo, você está sendo burro enquanto você está fazendo isso. Ele não está te xingando. Mas é diferente quando eu chego numa pessoa e falo, você é um filho da puta. Desculpa a palavra muito feia, mas quantas vezes não falamos esse tipo de coisa? Quantas vezes nós não falamos coisas para as pessoas simplesmente para machucar, simplesmente para magoar, porque o nosso coração está irado. Se a gente ir lá em Jó ele fala muito sobre isso, que a ira só machuca o coração de quem sente. E essa ideia do outro te xingar, você recebe o xingamento ou deixa no coração dele. Se eu olho uma pessoa que não sabe nada sobre mim, e ela simplesmente vive falando groselhas, vive falando besteiras, eu simplesmente não levo nem em consideração, porque não é uma pessoa que eu considero. Então nós temos que policiar o nosso comportamento, porque não vale a pena. Não vale a pena dizer que nós nos convertemos, sendo que aquele comportamento velho continua na nossa vida. Se Jesus está na sua vida hoje, ela tem que ser diferente da sua vida de ontem. Porque se você entra numa igreja e sai toda semana exatamente igual, não pensa para falar, cara, dá 10 minutos para você falar uma coisa, você vai ver que ajuda muito você não falar coisa boba. Eu sei que às vezes você pode estar chateado, magoado, desiludido, amargurado e tudo mais ado que pode existir nessa terra, mas não vai resolver assim. O diabo ele não vai escutar você porque você fala. A função dele é te machucar. Então não adianta você ficar pregando pro mal. O mal não vai te ouvir. Mas você pode purificar a si mesmo através do perdão. Através do Espírito Santo. Ele vai te curar. E Deus deixou muito bem claro. Olha, eu estou aqui. Eu vou te curar. Então confia em mim. Entendeu? E é assim. E assim a gente vai seguindo. E a nossa vida ela vai sendo transformada e modificada pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém? Desculpa a palavra feia, tá? Mas às vezes é necessário que a gente exemplifique com coisas que... E tem um ponto que às vezes eu fico tão triste assim, é quando eu escuto um filho menor xingando um pai ou xingando uma mãe, e eu percebo que perdeu a autoridade, perdeu o respeito. E aquele honrar pai e mãe parece que ficou escondido em algum ponto do passado. Mãe, pai, vocês não merecem ouvir isso não, viu? Isso não faz parte não. Então você tem que repreender o comportamento. Se vocês têm o poder de satisfazer ou não, tira benefício. Mas Deus faz isso o tempo todo. Não que nós recebemos por merecimento, mas temos que estar alinhado com Ele. Senão, para que teria o inferno? Então, faz parte, educar. Senão, depois essa pessoa ela vai crescer e vai fazer mal para pessoas que não tem nada a ver com a tua vida. E quantos pais e quantas mães não estão visitando o filho que muitas vezes não cresceu dentro de um contexto que deveria ter crescido. Isso não é para você se martirizar e ficar se culpando. Beleza? Entendeu? Beleza, vamos trazer pro caminho de novo, vamos mudar, reparando. Não tem ninguém nasce perfeito, ninguém morre perfeito. A gente vai se aperfeiçoando graças a Deus. Um bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês, que o Espírito Santo dê entendimento, sabedoria, paz. E lembra sempre, estou aqui. Basta gritar por socorro. Amém? Um bom dia.